Fala galera, vamos receber mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Santiago Longo tem passagem desastrosa pelo São Paulo. Veja os números. Santiago Longo encerra a passagem no São Paulo com poucos jogos. Chegou ao fim a passagem de Santiago Longo pelo São Paulo. Contratado para ser mais uma opção no meio-campo, o argentino não correspondeu à altura e teve seu contrato de empréstimo encerrado precocemente. Santi chegou ao Morumbi com o aval do técnico Luiz Zubeldia, que via no volante uma peça útil para reforçar o meio-campo da equipe. No entanto, menos de 6 meses após sua chegada, o argentino não conseguiu se firmar no tricolor paulista e retorna ao Belgrano de Córdoba, clube onde construiu sua carreira antes da breve passagem pelo futebol brasileiro. Atualmente o São Paulo conta com Alisson, Pablo Maia, Marcos Antônio, Bobadilla e Luiz Gustavo lesionado para a posição. Negruxi, destaque da equipe sub-20 na Copinha, deve subir ao profissional e ganhar rodagem. Números de Santi Longo pelo São Paulo. Em 2025, Longo atuou em 2 das 8 partidas do tricolor paulista no Campeonato Paulista, somando 149 minutos. Ele não marcou gols e nem contribuiu com assistências, mas recebeu um cartão amarelo. No ano passado, Santiago teve a oportunidade de disputar 3 partidas, mas não conseguiu convencer a comissão. Apesar de ter começado todos os jogos como titular, o volante nunca deixou de ser visto como uma opção secundária no elenco, sem conseguir se firmar entre os principais nomes para a posição. Suas atuações não tiveram o impacto esperado, e a falta de espaço acabou pesando na decisão de sua saída, culminando no retorno ao Belgrano. O jogador retorna à Argentina para definir os próximos passos de sua carreira. Calendário do São Paulo. Sem Santi Longo, o São Paulo acabou empatando em 0-0 com a Inter de Limeira na noite da última segunda-feira 10, em Brasília. Com o resultado, a equipe se manteve na primeira colocação do Grupo C com 14 pontos. Caleri fica indignado com o empate do São Paulo e expõe culpas no elenco. Não tem. Na quinta-feira 13, o tricolor volta a campo contra o Velo Clube. A bola rola às 21h30 de Brasília, novamente no Mané Garrincha em Brasília. O jogo acontece no Distrito Federal em virtude do show da cantora Shakira no Morumbis. Caleri fica indignado com o empate do São Paulo e expõe culpas no elenco. Não tem. São Paulo empata com o Inter de Limeira em noite de fraco desempenho. Na última segunda-feira 10, o São Paulo encarou a Inter de Limeira na Arena Mané Garrincha, cumprindo partida atrasada da primeira rodada, e ficou no empate de 0-0, segunda partida consecutiva sem vitórias do tricolor, gerando mais insatisfação da torcida pelo desempenho da equipe. Contudo, para a torcida do Clube da Fé, Zubeldia foi o principal culpado pela queda de rendimento da equipe. Muitos apontam a teimosia do treinador como fator determinante para a situação. Além do comandante do São Paulo Futebol Clube, Ferreirinha foi o alvo escolhido para as críticas. A pouca eficiência do atacante contra a Inter de Limeira irritou bastante os tricolores. Cemitério de jogadas, cravou um dos mais exaltados. A incomoda postura do tricolor dentro de campo não provocou protestos e desabafos apenas da torcida. Isso porque o atacante Jonathan Caleri não fez questão de esconder sua irritação com o que foi produzido dentro de campo em Brasília. O que disse Jonathan Caleri após empate do tricolor? Um dos fatores que chamaram a atenção negativamente foi o fato do São Paulo jogar com um a mais durante todo o segundo tempo, depois da expulsão de Juan Tavares nos acréscimos da etapa inicial. Desta forma, o camisa 9 indicou tal situação como mais um agravante. Um jogo que não jogamos bem. No primeiro tempo tivemos 2, 3 chances que não foram também muito claras. Segundo tempo com um a mais não fizemos outra vez uma boa partida, destacou Caleri. Caleri detalha os erros e afirma que não tem desculpa. Fomos todos um pouco lentos, terminamos fazendo cruzamentos muito rápido. Não conseguimos conectar, não tem desculpa hoje. Antes não éramos os melhores do mundo, e agora não somos os piores do mundo, também. Claro que temos o que melhorar, porque um jogo como hoje tínhamos de ganhar, completou o centroavante argentino. Situação de Zubeldia fica crítica com a torcida do São Paulo, após empate com o Inter de Limeira. São Paulo decepciona os torcedores. A Arena Mané Garrincha foi o palco de São Paulo x Inter de Limeira, jogo ainda da primeira rodada do Campeonato Paulista de 2025. Zubeldia, após poupar os principais jogadores, retornou com a escalação inicial, mas sem o Luciano, que cumpriu a suspensão automática. Pelo 2 graus confronto consecutivo, o tricolor paulista jogou com vantagem numérica.
Entretanto, diante do RB Bragantino, a equipe não conseguiu aproveitar a oportunidade. Já a torcida, durante os 90 minutos, não gostou do que viu e criticou o treinador. Mais um jogo com vantagem numérica e o São Paulo não mostra nenhum sinal de criatividade, nenhum sinal de evolução. Outro torcedor do São Paulo também apontou essa falta de criatividade. O time cria pouco com um a mais em campo. Não tem mais o que comentar. O que disse a torcida para Zubeldia? Quando o tricolor paulista retornou para o 2 graus tempo, a torcida pediu mudanças para aproveitar a vantagem numérica. O time voltou mesmo sem mudanças. Um atacante poderia ser interessante, até mesmo um novo meio-campista para se aproximar do Lucas e Oscar. Tira um zagueiro e coloca mais um jogador para levar essa vantagem. Um São Paulino deu os nomes e até uma dica ao Zubeldia. Aproveita para colocar o Ryan Francisco ao lado do Caleri e também o André Silva. Ponto aos 65 minutos, Zubeldia chamou Ryan Francisco e a torcida aprovou. Pelo menos ele coloca mais um atacante. O Paulistão é feito para fazer os testes. Cutia precisa ser tratada com mais carinho pelo nosso treinador. Isso não aconteceu em 2024. Um começo de ano que não empolga a torcida. Apesar de mostrar um desempenho positivo em alguns jogos do ano, principalmente na vitória sobre o Corinthians, o São Paulo ainda não agradou boa parte da torcida e as críticas para Zubeldia continuam e a pressão para ver melhorias dentro de campo aumentam. O tricolor paulista volta a campo na quinta-feira 13 contra o Velo Clube. A partida começa às 21h30, horário de Brasília, também na Arena Mané Garrincha. O treinador deve poupar os titulares já que no próximo domingo 16, há o clássico com o Palmeiras. Torcida do São Paulo aponta Zubeldia como culpado por desempenho abaixo no estadual. Situação gera incômodo. Na liderança do Grupo C, o São Paulo apresentou um futebol bem abaixo do esperado em campo, onde mesmo atuando com um homem a mais não conseguiu apresentar um desempenho superior como era esperado. Atuando com o jogador a mais desde o primeiro tempo, diante do Inter de Limeira pelo Campeonato Paulista, o tricolor demonstrou dificuldade desde a criação para a finalização para conseguir abrir o placar na partida. Apesar das modificações que foram realizadas pelo técnico Zubeldia, ainda assim, pouco se evoluiu dentro das quatro linhas. Apesar de contar com grandes nomes no elenco, a falta de efetividade acabou surpreendendo. É preciso buscar a evolução. Através das redes sociais, a torcida não escondeu o incômodo, principalmente pelo futebol que foi apresentado em campo. Isso porque, na teoria, o tricolor tem um bom elenco, só não vem conseguindo mostrar em campo. Desta forma, parte dos torcedores acreditam que esse desempenho abaixo tem como culpado o técnico, já que ele não vem conseguindo extrair o melhor do elenco, nem quando se tem uma vantagem para isso. Torcida critica trabalho de Zubeldia. São Paulo não deve nada no quesito elenco principal. Tem ótimos jogadores com talento individuais que não perdem para Palmeiras, Flamengo e qualquer outro time bom. Mas o que falta nessa merda é um técnico. 2 jogos com um a mais e o time não consegue fazer nada, esbravejou o torcedor. Acho que Zubeldia já deu o que tinha de dar no São Paulo. Ele está há 10 meses no comando do time que não evolui, não apresenta nada de novo. Correr e berrar além da área demarcada para os treinadores dentro do gramado não significa absolutamente nada, detonou o tricolor. Demissão de Zubeldia do São Paulo tem apuração de André Hernan e trabalho não será interrompido. São Paulo tropeça e demissão de Zubeldia tem decisão da diretoria. Mesmo entrando com força máxima, o São Paulo acabou tropeçando na última segunda-feira 10. Jogando com um a mais desde o primeiro tempo, a equipe ficou no 0-0 contra a Inter de Limeira, no Mané Garrincha em Brasília. Uma das decepções foi Ferreirinha, que substituiu Luciano, suspenso. Os torcedores ficaram incomodados com a atuação do atacante. Porém, ele não foi o maior criticado pelos adeptos do tricolor paulista. O técnico Luiz Zubeldia foi alvo dos São Paulinos, que perderam completamente a paciência com o comandante argentino. Inclusive, uma possibilidade de demissão por parte da diretoria teve uma decisão oficial e acabou sendo exposta após o empate. O técnico segue blindado e continua trabalho, mesmo em meio à fúria da torcida do Clube do Povo. O jornalista André Hernan trouxe uma apuração sobre a possibilidade de uma mudança de treinador no comando técnico da equipe e a possibilidade está descartada. De acordo com o profissional, a cúpula são paulina nem cogita uma demissão de Zubeldia neste momento. Dessa forma, ele segue no cargo, com o trabalho da comissão técnica sendo blindado pelo presidente Júlio Casares. Ainda assim,
O treinador argentino está pressionado no cargo, visto que boa parte dos adeptos do tricolor do Morumbis não estão nada satisfeitos com o trabalho feito por ele. Atualmente, ele vai precisar mostrar resultados imediatamente. Reação imediata precisa vir essa semana. Agora, o técnico tem a oportunidade de fazer a equipe se reencontrar com as vitórias. Na próxima quinta-feira 13, o SPFC recebe o Velo Clube, um dos piores times do Paulistão. Vale salientar que no próximo domingo, 16, o tricolor tem o clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque. E você, torcedor? O que você acha da demissão de Zubeldia do Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.